Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa 8ª live, para saber como é que está o mercado de algodão no mundo e no Brasil, o mercado interno e o desenvolvimento das lavouras aqui no estado do Mato Grosso. Bom, primeiramente, nós vamos montar aqui um esquema de fala. Gostaria que todos tentassem resumir o máximo possível para não extrapolarmos 10 minutos de cada um. Serão praticamente 8 pessoas, 8 membros, 8 palestrantes, né? Então, cada um usando 10 minutos seria o suficiente. Nós vamos começar pelo Thomas, depois nós vamos pedir para o Bill Byland, depois o Henrique Snitkovski. É difícil, hein? Snitkovski, ok? Aí o Alexandre Demarco comenta e faz algumas perguntas. O Fernando Pimentel, o Sérgio Benevides, o João Paulo e o Menegatti comenta e faz algumas perguntas para essas pessoas. E depois a gente deixa aí alguns minutos para algumas colocações. No decorrer das palestras, eu peço ao Alexandre que escolha algumas perguntas e se eu ver que algumas também são pertinentes a serem respondidas, eu faço a pergunta para o palestrante, ok? Então, eu passo a palavra ao Thomas Reinhardt. Boa noite, Thomas. Quer dizer, bom dia, Thomas. Seja bem-vindo. Por favor, a palavra é sua. Muito boa tarde, todo mundo. Espero dar para me ouvir. Tranquilo. Ok, agora vou tentar começar essa apresentação. Compartilha modo apresentação. Modo apresentação, espera aí. Não é lá. Aqui embaixo, no canto direito, tem uma... Aqui, ó. Isso, aí. Isso aí. Aí, isso. Aqui tá. Ok, agora dá para ver. Muito bem. Então, boa tarde, todo mundo. Muito obrigado por ter me convidado novamente. É sempre um prazer. E realmente espero que uma vez neste ano ainda vou ter a possibilidade de vir pessoalmente ao Brasil. Realmente estou sentindo falta, estou sentindo saudade também. Mas tudo bem, é um prazer, pelo menos virtualmente, na computadora, contar um pouco o que acontece na China. Eu tenho o prazer agora de ficar na China, na quarentena. Já passei 10 dias, ainda tenho que passar mais 10 num hotel um pouco mediocre, mas tudo bem, estou sobrevivendo. Então, o que acontece na China? A situação geral, basicamente, não mudou muito desde a última vez que a gente falou. A pandemia continua sob controle, o crescimento econômico continua. O maior problema é que as relações exteriores da China com os países ocidentais estão piorando continuamente, de pior em pior. Então, a pandemia, como já há muitos meses, a vida continua normalmente, todos os lugares turísticos, restaurantes, escolas, tudo aberto, e até agora não teve segunda ou terça onda. Mas eles estão controlando muito seriamente. Para mim, entrar no país realmente foi fogo. Teste de DNA na Suíça, depois teste aqui ao chegar em Xangai, depois num hotel fechado, quase na cadeia, e tenho que pagar para isso, né? Então, eles estão controlando, mas pelo menos tem sucesso. Aí, só para ilustrar, o meu hotel de luxo, não é exatamente o Maxud, não. A economia, como disse, que voltou a crescer, está até crescendo fortemente, e não tem razão porque não teria que continuar crescendo no futuro imediato. Especialmente o mercado exportação também se recuperou fortemente
e as previsões são com os Estados Unidos fazendo esse estímulos muito forte que a demanda dos Estados Unidos vai continuar forte. Essa previsão que foi publicada nessa semana do Fundo Monetário Internacional, FMI, o crescimento econômico do PIB previsto na China neste ano ao redor de 8%. Os Estados Unidos também ao redor de 6%. Né? Quer dizer, o mundo inteiro está previsto de ter uma certa recuperação de crescimento do que perdeu em 2020. A inflação do produtor é bastante forte. Quer dizer que na porta como se diz, na porta da usina, os preços subiram, uns mais que 4% acima do ano passado. É claro que isso, para os produtores, é uma grande vantagem. Do outro lado, a inflação do consumidor continua muito baixa, quase zero, 1% por aí. Então, desse ponto de vista, não tem razão para a economia não continuar o crescimento. O problema é político, né? As relações exteriores realmente são fogo. Agora, os Estados Unidos estão praticamente bloqueando as importações de produto com algodão de Xinjiang, pelo menos em teoria. Grandes marcas e varejistas internacionais também não querem comprar produtos com algodão de Xinjiang. E, do outro lado, esses varejistas estão sendo boicotados agora na China. Por exemplo, o H&M, ou tem outros também, que estão numa situação muito difícil. Né? Ou seja, tem problema na China, ou seja, tem problema lá fora. É muito difícil tentando ser neutro. A situação está ainda mais complicada porque teve uma nova lei na China, promulgada já, que proíbe explicitamente a participação em sanções estrangeiras na China. Quer dizer, aquela, como se fala, long arm jurisdiction, né, a extraterritorialidade da justiça americana está sendo proibida na China. Então, para muitas empresas começa a ficar difícil, ou seja, está indo contra a lei chinesa ou contra a lei americana. Ambas situações não são boas, né? Porque a China, o mercado de consumidor chinês é o mesmo tamanho que o americano. Né? Então, ou seja, um mercado ou outro mercado está em perigo. A BCI está na mesma situação. Eles também estão sendo atacados de ambos os lados, dos chineses aqui por ser contra Xinjiang e lá fora por não ser mais forte contra Xinjiang. O que vai ser no futuro, ninguém sabe. Realmente ninguém sabe. Nem dá para contatar eles em Genebra e os nossos clientes na China, ninguém nem quer falar sobre isso. Mas do outro lado também é um fato que continuamos a receber demanda de compradores chineses, inclusive de estatais, para algodão BCI. É muito estranho. O que vai ser no futuro, ninguém sabe. Claramente, seria no interesse da indústria chinesa de aceitar o BCI para abastecer o mercado da exportação. Mas uma vez que entra a política e o patriotismo, geralmente começa a ficar um pouco irracional. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. E, finalmente, a importação do algodão australiano, como já no ano passado, continua impossível. Para o mercado de algodão, especificamente, vou rapidamente olhar para as estatísticas, os preços e a indústria têxtil. As estatísticas não mudaram. Como já desde há alguns anos, o consumo na China, que é a barra vermelha, ao redor de 8,5 milhões de toneladas por ano.
a produção ao redor de 6 milhões, então eles precisam importar 2 milhões de toneladas. Não tem jeito. Esses 2 milhões de toneladas de demanda e importação da China são normais nesse momento. E para o ano que vem, estamos prevendo novamente mais ou menos uma situação parecida. A China vai continuar importando algodão para o abastecimento da indústria própria, independentemente do que fala a política. Eles precisam do algodão e vão importar. E além da importação de 2 milhões de toneladas de algodão, também a China continua importando fios. Já desde 2013, 2014, estão importando cada ano ao redor de 2 milhões de toneladas de fio. Isso é importante. Eles importam 2 milhões de toneladas de algodão, mais 2 milhões de toneladas de fio de algodão. Por exemplo, a fiação no Vietnã, ou na China, na Índia ou no Paquistão, eles nem poderiam sobreviver sem a demanda chinesa. Especialmente o Vietnã depende completamente da China. Os preços nacionais na China continuam mais caros que os preços internacionais. Esse gráfico que roubei do Cotton Outlook, a linha azul é o índice do preço nacional na China, vermelho é o índice A, mais taxa na importação na China. Dá para ver, a diferença é muito grande. Então, se tiver alíquota na importação, a demanda tem. E também, talvez, serve para ilustrar um pouco a situação no mercado nacional na China de algodão. Eles querem manter o preço nacional alto para subsidiar a produção, especialmente no Xinjiang, por razão política. Eles querem manter o povo mais ou menos tranquilo, com um nível de vida mais ou menos assegurado. Uma troca, mais ou menos, subsídio econômica contra a estabilidade política. A concorrência da fibra artificial continua muito perigosa e muito forte. Dá para ver, né, o preço de algodão, linha azul, e o preço de poliéster, a linha vermelha, é enorme. O poliéster está mais ou menos 50% abaixo do preço de algodão. 50%, a metade. A indústria têxtil continua rodando a plena velocidade, mas a situação está um pouco pior que 2 meses atrás. A demanda downstream mais escassa é concentrada no curto prazo, também provavelmente por razões políticas. Ninguém tem a confiança de passar ordens para 6 meses, 9 meses na frente. É tudo muito no spot. Mas no spot, eles têm demanda, estão rodando. Os estoques de fio e de tecido na pipeline estão um pouco maiores que antes, mas continuam em níveis historicamente muito baixos. Do outro lado, os estoques de algodão estão amplos, porque os estoques do algodão que antigamente foram na reserva, agora, nos últimos 2 anos, foram transferidos ao setor privado. Então, agora, os merchants e especialmente as fiações têm bastante algodão nos estoques. Esse gráfico está ilustrando a taxa de operação da fiação está ao nível mais alto dos últimos 6 anos. Então, continuam rodando a plena velocidade. Testelagem, um pouco menos, mas também um nível muito aceitável. O estoque de fios nas fiações continua historicamente baixo. Aumentou um pouco, mas está muito mais baixo que nos anos passados. Do outro lado, o estoque de algodão nas fiações está enorme. Quase 45 dias de consumo. Isso é tudo. Acho que não passei os 10 minutos. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou responder a perguntas depois, quando quiserem. Obrigado, Thomas. Muito obrigado pelas suas informações. Agora vamos passar para o Bill Bailing. Boa noite, Bill. É com você.
Good evening. Thank you very much. And I'm just going to share my screen, which I hope you can see now. So as usual, I will talk about where we have come from, where we are, and where we will go. The first table I'm going to show you is one that I showed 9 months ago, which was the development of imports into China. And we demonstrated that the US, Brazil, Australia, during 17, 18, 19, things were all pretty stable. But as we know, what happened next was quite remarkable. And China, as you can see from the table on the left, started to import significantly greater quantities of cotton. And what's so remarkable is that they only increased using US cotton. So they jumped by around 700,000 tons, and almost all of that was US cotton. That was politically motivated. And I think going back to what Thomas just talked about, I will also talk a little bit about how this political game in China today is really the only game that people need to watch. Because what happened this time last year was that China stepped up and bought 500,000 tons of US cotton in the space of less than 3 months. That was this time last year. That's what happened next. You can see on the table on the right, the 3-year history of where we stood at this time in each of the years. In 2019, 2020, and 2021. And in fact, today, China has less outstanding purchases of US cotton than they have at any time in the last 3 years. And I am very interested to know why that is. It could be either of two things. One is that the political games that are being played are against the USA, and therefore they don't want to buy more US cotton. Or it could be that they are leaving plenty of space so that they can buy US cotton. And I don't know which it is, but one thing I know for sure is that the ending stocks, and if you look at the bottom row on the right-hand side, the ending stocks this year are almost half what way they were last year in the USA. So if China does come in and decide to do the same thing now that they did this time last year and buy 500,000 tons of US cotton, then the US balance sheet is going to have a very hard time coping with that. And of course, that is a very bullish move should they do it. So as I said, China really is, in the next few months, the market to watch. Thomas said it, they have to import. There's no doubt about it, they have to import. But will they do what they did last year, which is buy 500,000 tons of US cotton? Or will they do what they did 2 years ago and buy 50,000 tons of US cotton? And when you know the answer to that question, you will know, as a Brazilian grower, should you be selling today or should you be waiting a few months and selling in September? I wish I knew the answer to that question. But what are the variables that lead us to try and conclude to that question? Well, the first one is phase one. There is a deal between the USA and China where China has agreed to buy $200 billion worth of goods and services over 2 years, more than they did in 2017. And they're running behind. Last year, they only achieved 60% of the target, and this year again, they're running behind. So you would think, from that point of view, that it's an easy answer, that China should come in and buy more like 500,000 tons of US cotton
and behave like they did last year to continue to make that progress under the Phase 1 deal, which is a signed accord. However, there is the question of Xinjiang. And as Thomas quite rightly pointed out, it is a political football, and it's what we call in the UK a hot potato. It's the thing that no one wants to hold on to for very long. The USA, the UK, parts of the EU have issued sanctions against Chinese politicians and against the import of any goods that include Xinjiang cotton. In return, of course, China has sanctioned politicians from the USA, from the UK, and from the EU, and in return has launched an enormous campaign against foreign brands that are against Xinjiang cotton. It's incredibly political, and we don't know how this will end. Will China use Xinjiang as a reason to come out and replace US cotton with Brazilian cotton, for instance, to punish the USA? Or will they go back and use this as a negotiating tool and buy US cotton? We just don't know. But we do know they will import. So does this mean that from a Brazilian point of view, there's no point in marketing your cotton to China because it's just a political game? Well, I don't think so, no. I think Brazil needs to continue to build that trust and transparency that I've been talking about for the last few sessions. I do believe that the focus on sustainability is becoming increasingly important. Thomas touched on it. Future for BCI is a little bit uncertain because they're caught in the middle of this game of political football with Xinjiang. But focusing on sustainability is going to be very important. And I do think I lifted a quote here directly from the USDA Agricultural Attaché report in China, this published a few days ago, and it recognizes that Brazil, Australia, and India are becoming more competitive. It also recognizes the support that Brazil is getting, Brazilian cotton, in China. And when your competition notices you, it means you're doing a good thing. So I do believe that it is important to continue to focus on marketing in China. And just to finish up, so that we do demonstrate that Brazil is making good ground in key non-Chinese markets, such as Bangladesh, such as Vietnam. But Brazil is yet to make up the price difference with US cotton. And that's where I think the focus on clear, transparent HVI data and on a very good sustainability story is going to be extremely important for Brazil in order not only to compete in these other markets, but to compete at a price that is equal to your main peer, which is the USA. So in conclusion, what happens next in China over the next 3 months is going to be extremely important. It's very difficult to predict because Xinjiang is the political football. I do think Brazil needs to focus on transparency and sustainability in order to increase the market presence. And one final marketing note is that I know everybody's very bullish, and there continues to be a good bullish dialogue out there, but times are very uncertain. Don't lose sight of the fact that 80 cents is still a rare and very high price for cotton. Thank you very much. Ok, Bill, muito obrigado pelas suas explanações. Agora eu gostaria de passar para o Henrique, da ANEA, para poder fazer as suas considerações com relação às exportações de algodão brasileiro para os mercados internacionais. Boa noite, Henrique. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos aqui presentes. Obrigado de novo pela oportunidade da gente se encontrar.
rever um pouquinho os rostos aqui, que a gente está acostumado a ver sempre, mas o intervalo está grande, né? Bom, eu queria passar uma apresentação rápida aqui para vocês também, atualizada. Eu vou colocar aqui alguns slides para a gente falar um pouquinho. Me avisa se vocês estão vendo já. Sim, estamos Melhorou vendo. agora? Sim. Ok, abriu. Tá bom. Vamos lá. Só para a gente poder passar um panorama do que está acontecendo até abril de 2021, em relação às exportações. Bom, esse é um gráfico aqui que mostra o histórico de produção no Brasil, de consumo no mercado interno, que é a linha verde, e do movimento das exportações brasileiras de algodão em relação ao tamanho da safra. Né? Então, nitidamente, a gente vê o salto que foi dado quando a produção cresceu e que o Brasil tem mantido uma participação de pelo menos entre 70% e 80% da sua produção nas exportações. Essa próxima safra 2021, que começa a ser colhida agora no meio do ano, ela está estimada aqui ao redor de 2,5 milhões de toneladas, um pouquinho abaixo do que isso, e as exportações estão se mantendo ainda perto de 80%. Tá? Então, apesar da redução, a exportação também reduz um pouco, mas não reduz tanto como poderia reduzir por uma safra menor, não necessariamente. Até porque a gente vem de uma safra maior, com mais estoques e tem mais potencial ainda de continuar exportando até o final dessa temporada. As exportações brasileiras de algodão continuam saindo 97% delas por Santos, é a maior concentração. Alguns outros portos têm embarcado algodão também, como portos no Sul, como portos no Nordeste, inclusive o Arco Norte, que a gente vem desenvolvendo também para o algodão. Mas, claramente, Santos lidera pela concentração de linhas e navios e da entrada de contêineres no país também. Então, é o mais eficiente hoje e a concentração dos nossos embarques. No histórico de embarques, se a gente olhar mês a mês, e essa tabela ela é dividida entre segundo semestre e primeiro semestre para refletir a safra de algodão aqui no Brasil, né? Então, a gente teve um segundo semestre, obviamente, muito forte, a gente já sabe disso, no ano passado. Um começo de ano também muito forte, né? Esse foi o primeiro trimestre de 2021, o maior número da história, e que, inclusive, superou o primeiro trimestre de 2020. É um número bastante representativo. Até o mês de março, nós já exportamos, desde julho a março, pouco mais de 2 milhões de toneladas, 2 milhões e 50 mil toneladas. E o mês de abril começou bastante forte. O mês de abril começou com praticamente um pouco mais do que primeira semana, em mais de 50 mil toneladas já embarcadas em abril. Então, se a gente extrapolar de maneira simples, a gente tem um mês aí de abril com um pouco mais de 150 mil toneladas. Vamos ver como é que ficam nos próximos dias, mas tem um número importante aí pela frente. Aqui na nossa previsão, a gente coloca como 180 mil toneladas, depois cai o número para perto de 100 mil toneladas e 70 mil toneladas, o que colocaria uma exportação total no ciclo em 2.388.000 toneladas, um pouco abaixo de 2.400.000 toneladas, fazendo com que o Brasil registre, mais uma vez, um novo recorde contra o anterior de 1.913.000 toneladas embarcadas na safra anterior. Um número bastante importante para o Brasil. E se a gente olhar a distribuição aqui também, como a gente tem falado nos principais eventos lá fora, é mais um dado bastante evidente e que fortalece a presença do algodão brasileiro, porque nessa condução a gente está distribuindo os embarques do Brasil 55% no segundo semestre e 45% no primeiro semestre do ano seguinte, né? Diferente de anos anteriores, quando essa distribuição ela ficava entre 70% e 30%. Então, esse é um dado bastante importante que a gente reforça muito no mercado internacional. Os principais destinos das exportações da safra
2020, dessa temporada que ainda está aberta, tem mais 3 meses para fechar. A China lidera com mais de 30%, né? E vamos lembrar aqui que a China, como os colegas comentaram, tem que importar mais de 2 milhões de toneladas, ou seja, tudo que o Brasil exporta é o que a China tem que importar. O número não é uma mera coincidência ali, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, se a China importasse 100% do algodão dela do Brasil, ela ia levar praticamente tudo que o Brasil exporta, né? Mas a gente tem aqui a participação de 1/3 para a China e outros bastante importantes, como já foi mostrado aqui em outras apresentações também. Vietnã, Bangladesh são mercados importantes, mas que a gente ainda tem muito espaço para crescer, né? Esse aqui são os dados até março, que estão fechados, com pouco mais de 2 milhões de toneladas embarcadas. E a gente vê que o acumulado, voltando de novo ao tema da China aqui, de 650 mil toneladas, no passado a gente se questionava, e principalmente ali no período de pandemia, né, com esse acordo entre China e Estados Unidos, apesar de ter favorecido mais os Estados Unidos do que o Brasil nesse crescimento, a gente ainda se questionava se o Brasil ia conseguir de novo embarcar em 12 meses para a China o número que tinha embarcado, que eram 550 mil toneladas mais ou menos, né? Então, a gente está aqui com a temporada de 2020 ainda em aberto e já embarcamos mais de 650 mil toneladas para a China. Esse número vai passar das 700 mil toneladas tranquilamente. E essa é a distribuição comparada com as safras anteriores, né? O market share. Então, a China vem nos últimos 3 anos acima dos 30%, e alguns outros mercados importantes também para o Brasil, a nossa participação aumentando, ou seja, apesar da gente ter um percentual aqui mais ou menos distribuído igual ao ano passado, em número absoluto a gente está aumentando porque a gente está embarcando mais algodão. Então, temos aqui um dado bastante importante para o Brasil e que faz com que, de novo, isso solidifique a posição do Brasil como segundo maior exportador, né, e representando uma parcela importante do comércio global que tem aumentado e tem segurado aí nos últimos anos, né? Então, para o Brasil é extremamente importante. Apesar de a gente ter uma safra menor, que as nossas exportações teoricamente deveriam ser menores também na próxima safra, não seria necessariamente uma quebra de participação relevante do Brasil nos principais mercados consumidores, porque a gente vai acumular provavelmente embarques durante a nova temporada até de uma safra velha aqui que a gente chama 2020 carregando para frente, e depois vai depender da situação aqui de preços, principalmente de soja e milho, para a gente ver como vai ser a manutenção da área de produção do Brasil para o próximo ano, mas a expectativa é que a gente tenha e encontre aí uma recuperação com expansão de área novamente. Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso com os colegas adiante. Então, Dareia, é isso. Eu vou parar aqui de stop sharing. Paulo, devolvo a palavra para você. Obrigado. Henrique, obrigado aí pelas suas ponderações com relação à exportação do algodão brasileiro para os principais mercados do mundo. Agora eu vou passar a palavra ao Alexandre Demarco para fazer alguns comentários e algumas perguntas aos 3 palestrantes aí. Alexandre Demarco, boa noite. Boa noite a todos. Queria até pegar essa pincelada do Henrique como último para fazer um comentário. Questão de recuperação de área, está pensando na próxima safra, o produtor brasileiro, assim como o produtor americano, está olhando muito o ratio em relação a grãos, né? Temos que olhar que o grão está mais competitivo do que o algodão. Isso tem que ficar muito no radar disso. Obviamente, a AMPA, os produtores da AMPA ainda não definiram toda a formação da próxima safra, mas estão todos considerando. Nós, como produtores, estamos considerando, sim, essa dobradinha soja mais milho, ela está hoje mais rentável que o algodão, mesmo a 80 centavos, quando aparentemente parece ser um bom preço. Então, isso é um comentário para todo mundo ficar no radar, que é uma realidade que o produtor está enfrentando, né? Primeiro, feliz pelos comentários de todos os participantes, é sempre uma honra participar novamente, né? Feliz por ninguém comentar sobre a pandemia. De certa forma, ela norteou as outras lives nossas. Dessa vez, a pandemia não entrou na pauta da demanda no algodão, né? Então, é sinal de que o mundo está andando, caminhando, apesar desse problema que nós estamos enfrentando, a pandemia no mundo todo.
de certa forma, a cadeia do algodão está se mexendo, está andando, continua andando, isso é uma boa notícia, não tem segunda ou terceira onda que estão freando a demanda, isso é muito relevante aí para nós pensarmos e desenharmos um futuro, né? Sempre crendo que a vacinação seja eficiente para todos, que a gente vira essa página aí de forma definitiva, né? Fiz algumas anotações aqui a respeito da Xinjiang, eu gostaria depois, é uma das pinceladas que eu pedi para o Thomas explicar para os participantes, nós estamos mais de quase 200 aqui, para entender um pouquinho isso aí que vocês comentaram tanto nessa questão política, que influencia tanto o algodão e a gente não sabe por menor qual que é o motivo principal dessa questão dessa represália dos outros países do mundo. Em relação a isso, já vou perguntar, Thomas, eu queria comentar só sobre o andamento da safra brasileira aqui, especialmente do Mato Grosso. Estamos no mês de abril já em meados, a safra está andando bem, alguns sustos de clima, né, em alguns lugares mais secos, mas de certa forma as previsões não são ruins, elas estão mostrando chuvas de uma maneira geral, parelha aqui para Mato Grosso a partir do final de semana, hoje já tem muitos locais já chovendo, então isso é um conforto para levar a segunda safra de algodão e a safra de milho de forma positiva. Obviamente, como houve um atraso nesse plantio de segunda safra, precisamos de chuva também no mês de maio, de forma consistente. A princípio, as previsões agora mais próximas estão mostrando a presença de chuva, isso é muito bom, né, para a gente ter uma oferta de produto com qualidade. Então, esse é o andamento, por enquanto, da safra mato-grossense, vai bem. Logicamente, precisamos de mais 60 dias aí de estabilidade climática, né, vindo num clima bom para ter uma safra boa. Em relação a oferta e demanda, que também não foi colocada, a gente tem sentido que o peso político hoje está maior, mais relevante do que quadros de oferta e demanda, porque tem para ver como a importância da China, ela movimenta todo mundo, né? Então, a questão política é sempre uma surpresa para nós, porque nós não temos, ninguém tem controle disso e ninguém sabe para onde pode ir, né? O presidente os Estados Unidos trocou a presidência para o Biden, não sabe que linha vai tomar, mas a princípio, percebe-se, ainda é beligerante em relação à China, né? Então, a gente fica em compasso de espera para ver como esse mercado vai. Aí vão 3 perguntas, acabou meus comentários de safra, uma para cada qual. A primeira para o Thomas, para ele discorrer um pouco sobre esse algodão de Xinjiang, qual é o problema de fato, para a gente entender um pouco mais. Depois, uma pergunta para o Bill, que é relativo ao uso de sintético e algodão natural, essa discrepância, se isso ele vê como uma ameaça para o algodão natural, esse sintético tão mais barato do que o algodão natural, e também sobre perguntar aonde está indo o algodão australiano. Preponderantemente, quem está comprando esse algodão australiano e se eles estão pagando altos prêmios como a China pagava para o algodão australiano em relação à qualidade. E para encerrar, para o Henrique também, se puder anotar, porque cada um vai discorrer um assunto. O Henrique é mais uma queixa, Henrique, em relação à pressão que nós temos de entregar o algodão fibra 36, e o padrão vai sempre espremendo nós produtores, Começamos com 41,4, caímos para 31,4, fibra 35, e agora a pressão é em cima de fibra 36, que a demanda diz que a exportação é 100% de fibra 36, e a gente acredita que não é tão por aí. E a gente não quer ser penalizado como base. Então, é mais uma queixa. Eu queria que você também comentasse sobre isso, essa obsessão pela fibra 36, e quando a gente, por acaso, aparece com fibra 35, é penalizado com deságios altos, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso. E quando começam os embarques efetivos de safra 22, que você está estimando, é a linha corrente, reta, no volume mensal, isso não vai atrapalhar o mercado doméstico, que está ansioso pela entrada da safra nova. Então, uma pergunta para cada um. Obrigado. É a minha participação. Obrigado, Alexandre. Então, vou começar pelo Thomas, respondendo a questão. Para rapidamente introduzir a situação de Xinjiang para a audiência brasileira. Xinjiang é uma província no noroeste da China, de um tamanho mais ou menos da Amazônia mais o Pará. É muito grande. E também do ponto de vista, digamos, político, talvez
pode se comparar um pouco com a Amazônia para o Brasil. É uma região distante e tem sempre uma certa nervosidade de manter a soberania sobre essa área. Digamos, chinês normal, o povo chinês, nós chineses estão reagindo geralmente com bastante emoção a qualquer sugestão que o que estão fazendo no Xinjiang tem que ser controlado internacionalmente. É mais ou menos o reflexo, o Xinjiang é nosso. Vocês não têm que dizer nada sobre isso. Acho que é bem parecido, né? Que como o brasileiro talvez não se sente muito bem se todo mundo está falando sobre queimadas, etc. Assim, o chinês normal também não gosta de ouvir sobre direitos humanos no Xinjiang. Também é um fato que a grande maioria do algodão no Xinjiang, sem dúvida, não está colhido por escravos, ou seja, está colhido pelo escravo John Deere. Uns 70%, 80% que é colhido à máquina. Mas também é um fato que a opressão política existe. Aí, sem dúvida alguma, para todo mundo na China vale melhor ficar de boca calada sobre a política, especialmente em Xinjiang. E se for uigur, melhor não entrar em política, não falar demais sobre a religião muçulmana, etc. Então, a repressão existe. Mas, para compreender, a emoção envolvida do chinês normal é parecida ao que o brasileiro está sentindo sobre a Amazônia. Então, a Xinjiang produz uns 90% do algodão chinês, é de qualidade boa, é um deserto irrigado, como na Austrália ou na Califórnia, então geralmente é uma qualidade muito boa, e até recentemente foi bem recebido em todos os mercados. Agora, por razão política, fica um pouco mais difícil. Digamos, só do ponto de vista econômico, acho que não vai ser difícil demais. O mercado consumidor chinês provavelmente é suficiente para digerir quase toda a produção de Xinjiang. Então, o algodão Xinjiang pode ser usado para o mercado chinês e para aqueles mercados que não estão participando nos boicotes. Mas vai ser difícil usar o algodão Xinjiang para exportação para os países ocidentais. Ok, não sei, Thomas. isso é mais ou menos a resposta que quiseram? Ok. Perfeito, da minha parte, perfeito. Passar a palavra para o Bill. Thank you, Paulo. So there was a question about synthetic fiber, and yeah, it's definitely a dangerous competitor. It's cheaper, it's more durable, it washes more easily, it dries quicker. So it's got a lot going for it. But this is where it comes back to the importance for cotton to tell its truth about sustainability, and for Brazilian farmers to focus more and more on their own sustainability story. Cotton does have a lot of good things going for it, which can absolutely compete with synthetic. It's natural, it's rain-fed, it's biodegradable. You bury a cotton t-shirt and you bury a synthetic t-shirt and dig them up a year later, there will be nothing left of the cotton t-shirt. There will be everything left of the synthetic t-shirt. We need to start telling these truths much more loudly. And I say again, I think that effort around sustainability, around soil health, around carbon footprint, telling that story is going to become increasingly important if you want to gain market share. Doesn't just go for Brazil, it goes for everywhere, but Brazilians need to tell their own story. Then there was a question about Australian cotton. Yeah, absolutely, the price has moved down. The basis on Australian cotton has moved down around 5 cents since the dispute with China started.
We have actually seen Australian cotton, grower cotton, trading on our platform recently, and it is closer to US values than it has been for several years. So yes, Australian cotton has come down, and it is being bought, and it's being bought by people other than the Chinese at a small premium to US cotton. It's back to the traditional Australian basis that was trading before China pushed those premiums up. So there's a price for every cotton in the world, and Australian cotton is very high quality, but the Chinese premium, yeah, it's gone. So those answers to my questions. Thank you, Paula. Obrigado você, Bill. Passo a palavra agora para o Henrique. Obrigado, Paulo. Bom, para a gente falar um pouquinho primeiro sobre qualidade, né? O ponto que o Alexandre tocou sobre a fibra 36, né? O Brasil, nos últimos anos, melhorou consideravelmente a qualidade do algodão. Melhorou muito, né? Acho que foram vários fóruns de discussão aqui no Brasil. Quando a gente exportava 400, 500, 600, 700, batemos 1 milhão de toneladas e continuamos crescendo. E a gente percebe, principalmente até o Marcelo está aqui presente também, representando o Brasil lá fora, que em todas as discussões que a gente tem, a grande maioria das discussões que a gente tem, há um reconhecimento no mercado de que essa qualidade está cada vez melhor e que ela está em linha também com a necessidade de consumo e adaptação da própria indústria têxtil. A indústria está modernizando o seu parque fabril e a qualidade está sendo cada vez mais necessária. Então, se a gente, quando olha também os próprios dados que a gente tem aqui pelo nosso laboratório central, a gente vê no resultado a grande quantidade de fardos brasileiros produzidos com fibra 36. Mudou bastante do que era em relação ao ano passado. E eu diria que mais de 80% das nossas exportações, elas vão para destinos, para países que majoritariamente compram a fibra 36. Uma parcela pequena das nossas exportações, ela acaba competindo em países ou em indústrias que possuem um segmento de produção com fibra 35. E a valorização do algodão brasileiro também reflete isso ao longo do tempo. Porque se o Brasil produzisse um excedente de 2 milhões de toneladas para exportação ou 2,5 milhões de toneladas para exportação com fibra 35, o basis do algodão brasileiro muito provavelmente seria negativo. E muito negativo. Porque a fibra 35, ela é hoje a competição com a fibra 34. É basicamente a mudança da nova fibra 34 no mercado internacional. Quem consumia muito fibra 34 passou a consumir a 35 e a 35 deixou de existir para quem era 36 e hoje 36 é uma consideração quase que básica no consumo desse novo mercado, desse novo padrão de indústria. Então, para o Brasil hoje especificamente competir com os Estados Unidos, com a Austrália, na qualidade que a gente tem, no volume que a gente tem, capacidade de embarque, é muitíssimo importante que a gente possa promover cada vez mais o que a gente tem feito, não só com a fibra, mas com outros indicadores também do HVI, principalmente com a uniformidade do próprio lote em si. E esse aumento nosso de participação no mercado internacional já está refletindo esse trabalho de evolução de qualidade, de organização que a gente tem feito como setor. Então, de maneira bem direta é isso, a fibra 35 seria considerada como a nova fibra 34 para os principais mercados e os nossos colegas estão aqui e podem falar um pouco sobre isso também. E na exportação, agora, nessa próxima temporada, a gente vai continuar embarcando ainda no começo, um pouco ainda de algodão da safra 2020, junto com a safra 2021. Já tem uma parte desse algodão da safra 2021 que está comercializada no destino, mas, obviamente, nem todo o algodão que foi vendido da safra 21
pelo produtor já está transferido ou vendido, seja para o destino ou para o mercado interno. Então, ainda tem um trabalho para ser feito. Mas a evolução desse trabalho e a consequência nos próximos meses, ela vai se dar pura e simplesmente pelo que o Bill Ballenden trouxe aqui para a gente hoje. Como vai ser o comportamento do principal importador, comprador de algodão em relação aos Estados Unidos e quais consequências isso pode trazer para o Brasil nesse início de temporada. Então, essa é uma informação que ninguém tem, obviamente. Se todos tivessem, seria muito bom, mas que é uma informação que a gente tem que acompanhar bem de perto para entender qual vai ser o comportamento dos embarques de algodão brasileiro nos próximos meses. Obrigado, Paulo. Ok, obrigado, Henrique. Muito bem. Então, agora vamos começar sobre mercado doméstico. Vamos passar a palavra para o Fernando Pimentel, para ele nos comentar como é que está o andamento da indústria brasileira e o mercado doméstico de algodão. Obrigado, Paulo. Deixa eu só colocar aqui o meu cronômetro e pedir ajuda ao Décio, que ficou com a minha apresentação, eu encaminhei a ele com alguns slides para ilustrar aquilo que nós vamos apresentar. Boa noite a todos e, novamente, um prazer estarmos juntos nessa reunião tratando de mercado de algodão, mercado têxtil e todos os seus desdobramentos. O Alexandre, ele observou que ninguém havia falado realmente da questão da Covid. Eu vou ter que inserir esse tema na nossa conversa, tendo em vista o fato de que a Covid está já afetando novamente, infelizmente, o desempenho da indústria têxtil de confecção e, principalmente, o desempenho do comércio, que rebate. Essa aqui não é apresentação, não. Será que é essa? Acho que tem um erro aí. Pode passar um slide, por favor, Décio. Acho que tem aí um... Pode ir, por favor. Mas não é essa apresentação, não. Eu vou ter que... Acho que houve algum equívoco aqui nessa apresentação, porque... Essa foi a última que você me mandou, Fernando? Você mandou duas. Essa foi a segunda. Então, deixa eu ver aqui. Então, você tem a primeira ainda aí? Tem. Então, vamos usar a primeira aqui. Eu tenho alguns dados ali que teriam sido atualizados, mas parece que houve uma confusão aqui nessa remessa. Mas, de qualquer maneira, o que eu já vou antecipando é que nós estamos vivendo de novo um quadro difícil, porque o comércio está fechado em várias localidades do país, e principalmente em São Paulo. São Paulo tem 25% dos pontos de venda de varejo voltados à comercialização de têxteis, vestuário, calçados, e também representa em torno de 25% do valor total consumido. Por outro lado, o impacto de São Paulo transcende esses 25% que eu estou colocando, porque ele é um hub de negócios e ele, no momento em que ele fecha, ele gera desdobramentos para outras áreas, para outros locais do país. Então, o que nós assistimos ao longo... Perfeito, Décio, pode passar, por favor. O que nós assistimos ao longo do final do ano passado para cá é que os números da produção têxtil eles continuaram, como vocês podem ver aqui, no positivo. O têxtil continuou no embalo, inclusive porque houve um desincronismo muito grande entre oferta e demanda quando houve a flexibilização a partir de julho. Então, houve um boom do mercado, principalmente pelo lado da fiação. Já a ponta do vestuário, que representa aí em torno de 60% do consumo de matérias-primas, ela ainda está claudicando porque uma série de produtos dessa categoria não estão girando. Roupas de uso externo, festas, etc., estão paradas. O têxtil, ele, além de atender o mercado de vestuário, ele atende cama, mesa e banho, ele atende decoração, ele atende higiene e limpeza, então ele performou bem melhor do que o que ocorreu com o segmento de vestuário. E ele continuou performando no embalo do ano passado, segundo semestre do ano passado, em janeiro e fevereiro. Vamos ver o que vai acontecer agora em março. Muito provavelmente, e pelo que tudo que a gente tem conversado, e o Sérgio também vai poder dar um depoimento bastante
objetivo nesse aspecto, você vai assistir, sem dúvida nenhuma, a uma redução das atividades, porque aqueles que podem estão produzindo no limite do seu capital de giro e do seu espaço físico de estocagem, na expectativa da retomada, que certamente não vai ser igual ao do ano passado. Chama atenção aqui, eu gostaria de observar, é a diferença entre o IPCA do vestuário, que está com 0,48% em 12 meses, e o IPP da indústria têxtil, que está com 25%, e do vestuário com 8,8%. Ou seja, há uma discrepância bastante grande entre o custo impactado na indústria têxtil por vários insumos, incluindo o algodão, anilinas, fibras sintéticas, etc., vis-à-vis aquilo que pode ser repassado ao consumidor final, que somos nós. Mas temos indicadores aqui interessantes, como a compra de máquinas e equipamentos, o próprio desembolso do BNDES, mesmo considerando bases fracas. A importação ela cresceu, mas nos produtos, nos insumos, fios, filamentos, tecidos e malhas, mas ela continua no negativo no vestuário. Por favor, Décio. Então, esse é um quadro da história da inflação do nosso setor, e vocês podem ver claramente que, por ser um setor de concorrência perfeita, ele tem sido a âncora, desde que o real entrou em circulação, do processo inflacionário brasileiro. Com uma inflação geral da ordem de 620%, o vestuário evoluiu 341% em quase 27 anos, e o campeão aqui desses indicadores é o item habitação, com 1.190%. Por favor, Décio. Ainda sobre esses indicadores que nós estamos aí tratando, as pesquisas que nós acompanhamos junto aos grandes varejistas, corroborando os indicadores do IBGE, mostram que, comparativamente em consumo, janeiro, fevereiro e março, nas lojas físicas, ele foi pior do que no ano anterior. O que foi melhor foi toda a parte do e-commerce. Mas o e-commerce, apesar de ser cada vez mais fundamental, ele ainda não substitui os mais de 200 mil pontos de venda que comercializam esses nossos produtos. Pode ir, Décio. Aqui é o último dado de março, isso pesquisa qualitativa, ele não dá o percentual, mas os indicadores do Santander, que substituiu, de certa forma, o indicador Cielo, mostram isso. Então, o consumidor, por força da restrição, dos lockdowns, da preocupação com o futuro, da questão da pandemia, das mortes, etc., ele se retraiu, e isso foi exacerbado pelas quarentenas bastante agressivas. Belo Horizonte ainda está fechado, São Paulo ainda está fechado. Nós estamos aí desde 7 de março com problemas dessa natureza, e isso impacta diretamente a comercialização da indústria do comércio, que começa a rebater também para a indústria. Por favor. Os indicadores de confiança pioraram, da indústria ainda está no terreno positivo, mas o consumidor já sentiu o baque decorrente de todo esse quadro que nós estamos vivendo. Por favor. E como é que nós estamos aí para 2021? Obviamente, seguindo, por favor, obviamente que esse quadro que aqui está, e eu faço aqui uma primeira analogia, com relação ao auxílio emergencial do ano passado, 35%, isso é a nossa estimativa, junto com a Confederação Nacional do Comércio, do valor que foi alocado, cerca de 293 bilhões de reais, ele foi direcionado para consumo, de tudo. Foram 104 bilhões de reais no total. Esse ano, nós vamos ter aí 44 bilhões, considerando uns 5% aí que não vão ser sacados, como ocorreu no ano passado, nós vamos ter em torno de 12 a 13 bilhões que vão para consumo de tudo. Então, o impacto é 8 vezes menor, aproximadamente, do que aconteceu no ano passado. Vai ajudar, vai, digamos assim, melhorar a qualidade de vida dos menos favorecidos, mas, do nosso ponto de vista, vamos ver o que vai transbordar para o nosso segmento, porque boa parte disso, creio eu, vai se deslocar para a área de alimentação, que sofreu um impacto muito grande da inflação. Por favor. Mesmo assim, isso aqui é algo só para mostrar para vocês as correlações, e direto essa correlação existente entre o isolamento social e o movimento do varejo. Claro que não é só isso, mas isso faz muita diferença. Quando você tem melhoria nos índices de circulação das pessoas nas ruas, nas lojas, você, evidentemente, melhora a perspectiva do negócio.
Isso aqui mostra um histórico desde o ano passado até o mês de fevereiro e aqui no de baixo até março. Então, há uma aderência muito forte desses dois, volumes de vendas e o índice de isolamento na média. Mesmo assim, já fazendo um pouco de uma rebaixada com relação ao que nós esperávamos no ano passado, nós continuamos estimando um crescimento da ordem de 8% para os têxteis, puxados principalmente pelas categorias que se destacaram no ano passado. No ano passado, a principal segmento foi a fiação. A fiação conseguiu crescer sobre 2019, mas no overall nós não vamos conseguir chegar aos níveis de 2019. Vamos crescer, o têxtil vai performar melhor do que a confecção, do ponto de vista da sua base ter sido menos deteriorada, mas, mesmo assim, não chegaremos ainda aos níveis de 2019, mas o consumo de matéria-prima ele vai ter uma ascendência sobre a média do ano passado, então prevalece ainda as 700 mil toneladas. Continuamos como o maior usuário da cotonicultura brasileira. Então, esse é o têxtil, e no caso da confecção, que é o próximo slide, também prevemos um crescimento de 13,6%, já foi maior, e isto denotando essas perdas que nós estamos tendo agora em função da pandemia. Muito difícil você recuperar, chegou aqui meus 10 minutos, muito difícil recuperar isso, a não ser que houvesse uma taxa de crescimento muito forte e aumento de renda. Por favor, desce já para entrar no final. Eu encerro aqui, dentro dos meus 10 minutos, dizendo que o setor ele veio do embalo muito bom do segundo semestre, o consumo começou a arrefecer lá para novembro/dezembro por força da redução do auxílio emergencial e dos índices inflacionários, a produção continuou crescendo, já vamos ter um março e um abril diferentes do que nós tivemos em janeiro e fevereiro, o consumo deu uma parada e queda, como vocês viram, apesar de uma ligeira melhoria de fevereiro contra janeiro. No entanto, o horizonte à frente ele ainda continua um pouco nebuloso, porque a pandemia está, digamos assim, comandando o espetáculo, ritmo de vacinação e outras providências que poderão ajudar na flexibilização das providências de isolamento. E, como vocês viram, existe uma correlação direta. As exportações estão avançando, mas elas não são tão relevantes como são para a cotonicultura brasileira. Então, o drive deles para puxar e arrancar a indústria não é tão impactante. Mas continuamos com um cenário de crescimento, de recuperação daquilo que perdemos no ano passado. Agora, níveis mais exuberantes vão depender da própria retomada de crescimento do país e do nível de emprego, que ainda está muito sacrificado diante da crise. Em Minas Gerais é isso, e agradeço a atenção. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Vamos passar a palavra agora para o Sérgio Benevides para fazer alguns outros comentários com relação à indústria têxtil e a tecelagem do Brasil. Boa noite, Paulo. Boa noite aos demais palestrantes, aos 197 participantes aí. Como o Fernando falou, nós temos que falar da pandemia, infelizmente, né? A nossa indústria está diretamente proporcional à abertura do mercado. Mercado de fiação, como o Fernando falou, até então não vem sentindo, nesses últimos 3 meses, a queda ao fechamento do mercado. O mercado de fios está vendido até o dia 30 de abril, mas as consultas para maio já são menores do que há um mês atrás as consultas de março para abril. E os preços também já não são mais os mesmos. Quanto ao mercado de tecido, esse sofre mais. Tecido plano, basicamente, em função de São Paulo estar parado. Hoje eu estive no Brás, no Bom Retiro, que são regiões onde a gente sente o calor do mercado, e assim, ainda muita gente sem vontade de comprar, só vai comprar quando o mercado reabrir. Mercado de moda, de calças, que é o que mais consome, está muito lento, muito parado. O que está movimentando mais são tecidos profissionais para a linha de construção civil, que não parou, hospitalar, que não parou, e outros serviços públicos,
essa linha está full, e a linha de decoração, essa linha também está crescendo em função de muita gente estar em casa e procurando tecido plano para lençol, almofada, dentre outros. De forma que eu vou apresentar agora aquela nossa planilhazinha com a nossa grande preocupação para a safra que vem, né? Então, eu queria, Paulo e Décio, apresentar aqui para mostrar aqui um pouco. Sérgio, está compartilhado, você pode só clicar ali embaixo, ó, compartilhar tela, no rodapé. Pronto. Isso, ótimo. Estão conseguindo ver aí, não? Sim, estamos conseguindo. Se você quiser clicar ali embaixo para abrir a apresentação, acho que já está aberta, né? Já está. Aqui é sendo mais conservador do que o Henrique colocou, em o número chegar em quase 2.400.000 toneladas. Se a gente exportar em abril 141.000 toneladas, em maio 82, em junho eu repeti o número de junho, 56.700, totaliza 2.300.000 toneladas. E fazendo uma projeção para a safra 2021, 15% menor, a gente totaliza, ao final de junho de 2021, 1.955.700 toneladas. E uma produção, se tudo der certo no Mato Grosso, com as chuvas, com tudo, de 2.491.000. Um consumo interno. É importante ressaltar aqui o seguinte, nós tivemos uma explosão de consumo de algodão em agosto, julho, agosto, setembro e outubro do ano passado, que foi bem maior do que o consumo de julho de 2019. Então, e até então as indústrias têxteis vêm cheio. Esse mês agora está tendo uma leve queda num tecido plano, mas projetando os mesmos 720.000 e mantendo essa exportação de 1.955.000, nós vamos ter um estoque de passagem que praticamente zera. O que é isso? Zero porque esse número aqui, o que resta basicamente é de qualidade pior, e 100.000 a mais, 100.000 a menos, não vai fazer muita diferença. Então, existe uma grande preocupação para a indústria têxtil nacional, para o suprimento do algodão, sobretudo na entre-safra que vem. Sabemos que hoje o basis hoje está com a safra de 3 milhões, variando entre 400 a 600 pontos, e numa safra menor, a tendência é que esse basis possa subir mais, a não ser que ocorra um fato novo no mundo. Agora, a Índia está tendo o maior índice de Covid e tudo, então, nós não sabemos como é que vai ser o resto do Covid, mas se tudo dando certo, quer dizer, não tendo mais Covid no mundo e tudo voltando, existe uma grande preocupação no consumo, no suprimento para a indústria brasileira para a safra 2021. Paulo, obrigado. Ok, Sérgio, muito obrigado. Vamos chamar agora o João Paulo para dar um panorama de como está aí a questão de comercialização no mercado interno e externo na relação de algodão pelas corretoras. João Paulo, boa noite. Boa noite a todos. Paulo, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar. Como sempre, vamos dizer, não tem muito mais que eu possa acrescentar, depois tudo foi explicado pelo Henrique, pelo Fernando, o Sérgio, mas eu posso dar um sentimento que a gente está tendo nas corretoras, primeiro em relação ao mercado spot, vamos dizer, até a entrada da safra nova, e depois o início da safra do ano que vem. Então, o que a gente está sentindo que, de um jeito ou de outro, no mercado, vamos dizer, até a entrada da safra, as fábricas estão mais ou menos cobertas. A gente sabe, vamos dizer,
o mercado está meio travado, vamos dizer assim, não tem um volume grande nem de ofertas, nem de interesses de compra. Então, a gente sente que, mais ou menos aos trancos e barrancos, a gente chega na entrada da safra nova. A grande preocupação é a cobertura de juros, com esse atraso na colheita que a gente está imaginando vai ter, em comparação com compromissos de ação que já foram feitos para o safra. Então, esse equilíbrio que, vamos dizer, a gente está sentindo uma certa preocupação no ar. Quanto ao abastecimento, vamos dizer, o Brasil, com o consumo interno, como sendo consumidor do algodão brasileiro, como foi bem colocado, ele também, por outro lado, tem uma vantagem, porque ele é o maior consumidor aos melhores preços, aos preços mais atrativos. Porque se você pensar que a gente trabalha o nosso mercado, o piso de preço é o valor que você consegue disputar e o teto é o valor comparativo do importado. Então, a gente sempre tem, vamos dizer, mesmo que a fábrica tenha que pagar um valor um pouquinho acima do que está sendo vendido para exportação, ela ainda está comprando em condições muito melhores do que os seus concorrentes na Ásia. Então, se você, uma continha simples, é só pensar que você não está pagando frete para colocar o algodão na fábrica, a gente está tendo uma vantagem em relação aos nossos competidores. O que a gente está sentindo também agora no mercado spot, principalmente em função da questão da pandemia, que as fábricas estão tendo um pouco de dificuldade de repassar os preços correntes do algodão, e a gente está sentindo um leve movimento de pedido de prorrogação de prazo de pagamento dos contratos existentes para entrega no spot. Que já foi dito também que a parte de fiação está indo bem, tecido plano e DN estão sofrendo um pouco e que o workwear está indo muito bem, como o Sérgio colocou, isso a gente também sentiu. E aquela história, vamos dizer, a nossa preocupação não chega a ser uma preocupação, porque, como dizia meu avô, no final das contas o algodão sempre aparece. Então, vamos dizer que todos os anos que a gente está no mercado, a gente nunca viu, por mais baixo que sejam os estoques de passagem, a gente nunca viu a gente ficar no negativo com o algodão. Então, acaba dando uma esticadinha aqui e ali, a gente acaba achando o algodão, e com certeza a gente vai ter para suprir tanto o mercado externo quanto o mercado interno. Então, basicamente é isso, gente. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, João, pelas suas explanações aí que você está sentindo no mercado interno, principalmente. Vamos passar para o Menegatti para ele fazer alguns comentários e alguns questionamentos dos palestrantes que vieram anteriormente. Menegatti, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É um prazer sempre estar com vocês, receber tantas informações importantes, valiosas e necessárias. Muito já foi dito e bem dito, Paulo e amigos. Então, eu quero fazer a minha observação, especialmente no consumo interno, que a pandemia ficou mais grave, nós temos um aumento muito grande de casos, de óbitos, mas ela proporcionalmente ao ano passado, ela não fez efeito tão grave como foi a primeira fase com menos intensidade. A despeito de São Paulo parar, e como bem disse Fernando, rebate para todas as regiões produtoras e fornecedoras, a despeito de São Paulo, Belo Horizonte e algumas outras praças pararem, a industrialização, especialmente na primeira fase, tem ocorrido com muita demanda, com uma quantidade muito grande de demanda, e as fábricas quase não vencem atender os clientes. É claro
que, com esse nível de câmbio em que a gente está, com esse custo de container para trazer produtos importados, praticamente é proibitivo. Então, cai nos nossos braços, cai nas nossas mãos, todo o mercado interno nacional, quase todo o mercado interno nacional, que era muito ocupado por nossos concorrentes lá de fora, quando o câmbio, o dólar o real era valorizado. E a gente percebe agora, São Paulo dando sinais de abrir, que nós não teremos entre safra, como a gente diz, de modas, e creio que o Brasil continuará produzindo tudo que vem produzindo e ainda vai faltar mercadoria, nós vamos ter que importar o que falta com preço muito maior que a gente consegue produzir no mercado interno. Nós vamos continuar a fornecer algodão para a nossa indústria mais barato ainda, como nós viemos sempre fornecendo, do que para os mercados lá de fora. Mas tem uma coisa que me preocupa bastante. No último encontro nosso, nós conversamos sobre isso. Como hoje ninguém lembrou, eu quero ser repetitivo e lembrar da nossa última reunião, onde nós falamos da correlação de preços dos produtos agrícolas, correlação de preços de algodão soja e algodão milho, principalmente. Ora, nós tivemos uma queda drástica na produção, na área plantada do ano passado para essa safra, quando a gente tinha milho a $8, $9. O milho hoje está 14, né? E o algodão não teve a mesma correção. A correlação de preços para a gente recuperar a área, Henrique e amigos, ela tem que, novamente, obedecer a média histórica de que ela foi, né? Nesse momento, se a gente olhar para o que está acontecendo aqui no balcão do interior, poucos produtores estão fazendo negócios para algodão 2022, tanto como vender a produção, como comprar os insumos. Então, o desenho hoje é muito parecido, e sendo repetitivo, é muito parecido a curva de preço de algodão com o que foi e está sendo soja e milho, né? Então, o Bill disse no nosso último encontro que a disponibilidade se acentua na mínima para a próxima entre safra, né? Daqui a um ano. E a gente tem que prestar atenção nesse movimento dos mercados, porque, a despeito dessa situação da correlação ser completamente negativa para a intenção de plantio de algodão, nós não estamos vendo, logo ali adiante, uma recomposição de estoques fortíssimos de milho, de soja e de outros produtos que concorrem com algodão em área plantada, especialmente no Brasil e, mais especificamente ainda, no Mato Grosso, que nós podemos plantar qualquer outra cultura. Então, eu vejo, resumindo para meus amigos, dar mais um pouco da sua valorosa contribuição, eu vejo o consumo crescendo, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro, mas especificamente aqui no Brasil, o consumo crescente, e a nossa resposta de aumento de área e aumento de produção está no contrapé, né? Então, eu gostaria que Fernando, depois Benevides e o João Paulo discorresse sobre esse assunto, né? Nós teremos necessariamente que ter a tranquilidade e a calma para passar esse período em que tudo está conspirando contra o nosso algodão, o nosso valoroso algodão, né? Então, é claro que nós teríamos que recompor, recuperar a produção de 3.000, ir para 3.500 toneladas, isso vai acontecer, mas nós estamos em direção a um ponto fora da curva no nosso histórico de crescimento da produção de algodão.
exatamente no momento em que o nosso mercado interno demanda bastante por substituições dos importados, especialmente, né? O dinheiro do consumidor mudou um pouco de destino e a bem da verdade, ele foi para algodão, foi para vestuário, foi para a roupagem da casa, né, de cama, mesa e banho, e isso ajudou muito o consumo. Então, Fernando, Benevides e João Paulo, eu tenho essa preocupação do nosso crescente consumo e da nossa, por enquanto, complicada recuperação do aumento de produção. Tenho dito, presidente Paulo, muito obrigado pela participação, estou à disposição. Ok, obrigado, Menegatti. Bom, senhores, para encerramento, já que não houve perguntas, aqui só tem uma pergunta para o João Paulo, que a pessoa faz a pergunta, como assim vantagem no frete e os impostos, né? Mas não sei se gostaria de responder, João. Não, é simples, eu falo meio com uma conta de padaria. Se você considerar o valor FOB na exportação, porque a questão tributária aqui no mercado interno, de um jeito ou de outro, tem uma compensação, seja no crédito do PIS/COFINS ou no crédito do ICMS. Mas se você pegar o preço líquido que vai no FOB para exportação, você soma o frete internacional, mais as despesas no destino, para ele tirar o algodão do porto e colocar dentro da fábrica, nós não temos esse diferencial aqui. Aqui, se você pegar qual é a diferença do preço líquido posto porto e do posto fábrica, é a despesa portuária, que são 150, 200 pontos no máximo. Então, se você considerar que a fábrica, se a gente está vendendo o algodão, sei lá, 85 centavos FOB porto, e colocando na fábrica, dentro da fábrica, 86, é uma vantagem comercial em relação às indústrias têxteis lá de fora, que estão comprando o nosso algodão nos 86 FOB, 85 FOB, mais 500 pontos para colocar no destino, ou seja, que ela está comprando a 90 centavos. É nesse ponto que eu quis dizer que a gente tem uma vantagem comercial em relação aos nossos concorrentes. Então, beleza, João, muito obrigado. Bom, senhores, agradeço a todos. Vou dar algumas pinceladas aqui com relação à safra mato-grossense e ao algodão brasileiro. O que nós tiramos dessa reunião? Realmente, a questão Covid, apesar dela estar se agravando um pouco mais no mundo como um todo, já saiu do nosso dia a dia aqui. Nós não estamos assim, não tem tantas coisas que se fala sobre o Covid, mas ele está aí, ele está bem a coisa. Eu acho que isso tudo se deve à questão das vacinações que vão ocorrendo e vai dando um pouco mais de tranquilidade à população, apesar dela não estar controlada, né? Estado do Mato Grosso reduziu praticamente 17% da área plantada, foi para 950 mil hectares, é mais ou menos o que o Estado do Mato Grosso plantou de algodão. Sendo desses 950 mil, 16% de primeira safra, algodão plantado em dezembro, e 84% de segunda safra. Tá? Houve um aumento de primeira safra em relação ao ano passado, acredito, por áreas que foram abandonadas de soja e já foram plantadas, porque a soja com certeza não ia dar uma produção razoável, e foram aí destinadas à safra de algodão. A redução que se teve a estimativa que era na faixa de 13% para 17% praticamente, nós temos que levar em consideração o problema de chuvas que nós tivemos na colheita da soja, atrasos nos plantios, e aí nós avançamos muito além um pouco da janela do dia 15/2, então algumas áreas não foram plantadas
algodão e sim plantadas milho, porque é um risco menor plantar o milho em vez do algodão. Nós chegamos e passamos, algumas áreas nossas, passou o dia 15/2, que é a janela ideal para plantio. Essas áreas precisam de chuvas até o final de maio e, quem sabe, até o começo de junho, para poder ter uma produção boa. Mas a expectativa é de que as chuvas venham sendo regulares, né? No estado de Mato Grosso, e com isso nós conseguimos atingir 1.700.000 toneladas de algodão no estado de Mato Grosso, e a nível Brasil, 2,5 milhões de toneladas para a produção dessa safra 2021. Bom, seriam essas considerações que eu gostaria de colocar. Passo a palavra para mais alguém, se quiser pôr mais alguma coisa. Paulo, só um comentário, por favor, do Menegatti. Seguinte, realmente essa é uma preocupação que nós estamos tendo, e o Thomas mostrou a diferença do preço do poliéster para o algodão, e também foi falado da questão da qualidade. Esse período de 12 meses de quarentena privilegiou muito a matéria-prima algodão. As fiações, como o Sérgio colocou, rodaram cheio e continuam, apesar da carteira de pedidos estar diminuindo. Mas é claro e é evidente que um reequilíbrio de preços relativos em algum momento vai se dar, seja dentro das culturas, seja dentro das fibras industriais, como é o caso de poliéster. Então, não é à toa que houve um aumento significativo da importação de toda a parte de filamentos sintéticos para atender essa retomada da indústria brasileira. E, no contexto geral do Brasil, entre matéria-prima transformada e produtos importados que serão modificados e transformados em produtos finais aqui dentro, hoje a participação do sintético já é maior do que a do algodão. Então, nós temos segmentos muito importantes, como toda a parte de baixo jeans, a parte de lençóis, de toalhas, que são grandes demandadores de algodão, puros ou em mistura, mas não há dúvida que esse reequilíbrio ele vai definir muito os rumos que nós vamos tomar daqui para frente por parte dos fabricantes. Agora, eu entendo, o mercado é globalizado, se compra, se exporta, vende aqui, vende ali, que a gente pode ir lá fora comprar também. Temos que manter esse diálogo permanente, porque numa retomada mais forte, mantido esse espectro de exportação que vocês estão definindo, se isso prevalecer e tiver esse desequilíbrio relativo, vai ter uma pressão de custo. E nós vamos ter que conversar, reduzir imposto daqui, dali, e as fábricas vão fazer os seus ajustes de produto. Podemos passar aí 1, 2, eu passei em 2010 e 2011, foram períodos tremendos de explosão de preço mundial do algodão. Esperamos não passar por isso de novo, mas nós estamos com o radar muito ligado nessa questão colocada pelo Menegatti. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Foi bem colocado por você e até bem colocado pelo Menegatti. As questões são oportunidades. O produtor ele tem que levar muito em consideração as oportunidades que ele tem de fazer a dobradinha soja e milho, ou fazer só algodão, ou soja e algodão, né? Então, essas questões são levadas muito. A gente sabe que, como vocês, também o produtor está sofrendo bastante com essa questão do dólar bastante alto, os seus custos, está sofrendo também reposição de produtos químicos, equipamentos, tudo está tendo dificuldade, porque em vários locais tiveram lockdown, e nós sabemos que as nossas indústrias de equipamentos são, na maioria delas, montadoras. Nós não somos fabricante da máquina, do pneu até a chave de dar partida no veículo. Muita coisa é importada e nós precisamos desses equipamentos para montar. Então, nós estamos vendo aí indústrias de automóveis parando a fabricação por falta de itens, e na questão de máquinas e equipamentos não é diferente, entendeu? A dependência de produtos importados do Brasil é grande, como vocês também devem estar sofrendo isso na manutenção dos equipamentos da indústria. Então, o custo para o produtor está aumentando. Quem olha os valores que estão aí a mercado pensa que o produtor está nadando em recursos, em dinheiro, mas, na verdade,
ele está só fazendo uma transferência para outras pontas, né? E não saímos ainda das nossas dificuldades de custo e produção e venda, sempre apertadas, sempre muito arrochadas, que a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito para não ter problemas grandes, né? Entendemos o posicionamento da indústria têxtil e também do mercado como um todo, e também temos que olhar o nosso problema dentro de casa, da porteira para dentro. Então, são coisas que vão ter que ser ajustando ao decorrer do período aí da safra e da produção, conforme vai se andando. Bom, senhores, seria isso por enquanto. Se alguém mais não tiver nenhuma colocação, nós vamos encerrar essa webinar, e aí eu gostaria de, começando pelo primeiro palestrante, para ele dar o seu último coisa aí, o adeus, seu boa noite aí para todos os nossos ouvintes. Por favor, Thomas. Novamente, muito obrigado pelo convite. Boa sorte a todos nós. Obrigado, Thomas. Henrique? Bill Ballon. Olha, o Bill primeiro. Bill. Thank you, Paulo. No, thank you very much. As ever, a brilliant seminar. It's such a good idea. It works so well. Thank you very much. Ok. Henrique? Pessoal, discussões riquíssimas, opiniões extremamente importantes aqui e um momento de reflexão e bastante sensível para o nosso negócio, né? Então, reforço aqui a palavra do Menegatti, que foi muito importante na perspectiva do lado econômico para o algodão, no momento que a gente está. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o mundo tem recuperado o consumo e a gente precisa encontrar um equilíbrio no fornecimento, e a falta de pode implicar em preços e, por consequência, você ter uma redução de demanda mais drástica, como já aconteceu no passado. Mas temos aqui um desafio, né? A gente viu recentemente no relatório do USDA, surpreendendo, inclusive, com a área dos Estados Unidos de soja e milho, né? Por que a área de soja está 1 milhão, 1,5 milhão de hectares abaixo do que já foi plantado antes? Por que a área de milho tem 1 milhão de hectares abaixo do que já foi plantado antes, com os preços atuais, né? E aqui no Brasil, refletindo, para a gente traduzir esses preços, é vender uma saca de milho no preço histórico de soja, aquele número mágico que se falava de 70, 80 reais a saca, e a soja o dobro disso, né? Então, sem dúvida alguma, tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina, né? E principalmente numa situação que a gente teve na última safra com clima, que a gente espera que não se repita na próxima, que o Brasil possa produzir mais das 3 culturas em si, que a gente fala aqui, porque o produtor de algodão também é produtor de soja e milho. É muito importante ficar atento sempre aos custos, porque a nossa competitividade é crucial. E a gente sabe os impactos que tem para o setor nos custos, aumentos de frete, enfim, nós sabemos como funciona muito bem aqui. Mas quero desejar a todos uma excelente noite, obrigado pela conversa mais uma vez. Vamos acompanhar de perto a evolução e que todos tenham aí uma boa evolução da safra que está plantada, que esse é o mais importante. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Ok, Alexandre. Obrigado pela participação novamente, quem participou, quem ouviu, os panelistas. Só reforçando, a posição do Menegatti é a mesma, eu concordo plenamente, eu até tinha feito a minha abertura, esse mesmo comentário das razões, passar um panorama rapidinho. Hoje soja $29, milho $14, boi $55 por arroba e algodão 85. O algodão não está bom em comparação. Então, isso é um recado para todo mundo. 2022 segue o mesmo baile. Então, vamos ficar atentos em relação a isso, que senão a dobradinha soja e milho vai engolir o algodão. Boa noite a todos. Fernando Pimentel. Obrigado mais uma vez pelo convite, a participação, sempre um aprendizado. Eu acho que os desafios estão postos. E hoje o bordão mais relevante é vacina no braço e comida no prato, porque os desafios são enormes, a questão social está pesada, o desemprego está elevado, e nós temos que... Vivemos uma conjuntura política também extremamente conturbada. Então,
O cenário é de turbulências e nós vamos precisar muito dessa integração e dessas discussões conjuntas para encontrar soluções que aumentem a transformação da matéria-prima brasileira dentro do território nacional, fazendo com que a gente gere mais produto exportado, manufaturado, para atender o mercado local. Então, obrigado pela atenção mais uma vez, uma boa noite, um prazer rever a todos. Sérgio Benevides. Obrigado, Paulo, obrigado a todos, e muita preocupação aí com o que o Menegatti e o Alexandre falaram. Se realmente a área plantada ficar dentro desse tamanho ou cair um pouco, e a vacina chegando e o comércio voltando, como é que a gente vai ver? E o Brasil não querendo perder share lá fora, querendo bater recorde de exportação. Será que a gente vai ter que conviver de novo com importação daqui a um tempo? Fica essa pergunta no ar aí, né? Ok, obrigado. Boa noite a todos. João Paulo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Serginho, não seja tão pessimista, a gente vai voltar a ter os 3 milhões de toneladas. Se Deus quiser, vai ter algodão suficiente para todo mundo. Então, de novo, mais uma vez, obrigado e boa safra para todo mundo. Menegatti. Muito bem, muito obrigado. Muito importante. Eu acho que nós hoje coroamos com excelentes e valorosas informações. E eu quero finalizar, Paulo, dando ênfase ao que você disse. Realmente, nós estamos em fila para comprar trator, fila para comprar plantadeira, fila para comprar maquinário e equipamento para o agronegócio, que subiram muito forte. A alta foi abusiva. Então, nós temos essa safra próxima como um ponto fora da curva na nossa caminhada de crescimento na produção de algodão, mas não foi o agricultor que deixou, assim, foi para onde estava dando mais lucro. O encarecimento do nosso negócio dentro da porteira, como bem disse o Paulo, está fazendo com que nós sejamos obrigados a buscar culturas que, pelo menos, corrigiram os preços dos nossos equipamentos, dos nossos custos, né? Então, nós não estamos abandonando o algodão. O preço do algodão que nos empurrou, o preço do algodão e o preço dos equipamentos e da máquina, dos nossos custos de produção, que está nos empurrando em direção ao milho e à soja por questão de viabilidade econômica e financeira. Para o agricultor também não está fácil. Muito bem disse o Paulo, que parece, quando você olha os preços, acha que estamos ganhando dinheiro, mas nós estamos apenas correndo dos custos muito altos para a gente ter uma sobrevida, para lá na frente a gente voltar com a carga total para aumentar a área de algodão. Boa noite a todos, foi um prazer, sempre à disposição, um grande abraço. Gostaria de marcar com os senhores, se possível, uma nova live para o dia 10/6, que nós já teremos condições de dar uma boa perspectiva de como evoluiu a produção, a questão das lavouras, questões de chuva e como estão essas lavouras no mercado, no coisa, e também acredito que já é uma boa expectativa aí do que já tem vendido, vendido para exportação, o que tem de estoque ainda para a indústria, para acesso à indústria. Dá para ter um panorama bem firme de como está evoluindo o mercado. Se todos concordarem, perfeitamente. Por mim, ok. Fica marcado, então, um novo encontro entre nós aqui para o dia 10/6. Eu agradeço a todos, muito obrigado pela paciência, muito obrigado a todos que assistiram essa live. Uma boa noite a todos e um grande abraço. Boa noite. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.